Muito bem, para quem já me conhece, eu sou Sandro Barioni de Matos, e para quem não me conhece, eu sou Sandro Barioni de Matos, advogado especializado em direito imobiliário, e hoje eu estou atendendo um convite do Rodrigo Cruciol para a gente conversar um pouco a respeito. O Rodrigo é gestor de Airbnb, né, Rodrigo? E para a gente conversar um pouco a respeito do Airbnb, de como funciona o mercado, de quais as mudanças recentes, especialmente aí é uma mudança que teve muito recente nas últimas semanas sobre a gestão de Airbnb em apartamentos, né, do STJ, que tende aí a deu uma atrapalhada no mercado e tende a fazer um reboliço no mercado para a gente explicar o que realmente é verdade disso, o que não é, quais são os riscos. O que você me fala disso, Rodrigo? Bem isso, pessoal. Num recente bate-papo sobre o mercado imobiliário, eu tive com o Sandro e a gente teve essa ideia de puxar esse podcast para aprofundar um pouco mais as informações e o conhecimento sobre a legislação, como é que funciona isso. E nesse meio tempo a gente teve aí o STJ que trouxe uma nova visão que balançou bastante o mercado. As pessoas estão bem sem ter certeza se vale a pena investir, se não investe, qual que está certo, o síndico está certo, regimento interno. Eu falei, doutor, temos que chamar um podcast para tirar a dúvida do pessoal do que aconteceu e qual que é o melhor caminho para você que quer investir num imóvel para Airbnb, o que você tem que entender desse mercado do direito, da lei. O síndico pode ou não pode proibir? Essa decisão do STJ é favorável ou é contra? Doutor, vamos então tirar as dúvidas do pessoal. Primeira pergunta e primeira resposta que eu dou para essa pergunta é: o que mudou? Tudo e nada, ao mesmo tempo. O STJ, você acompanhou muito bem, ele deu uma decisão recente através da ministra Nancy Andrighi, agora no começo do mês de maio, que foi uma decisão dividida, foram 5 votos favoráveis à relatora, né? A relatora e mais 4 votos e 4 votos contra. Para que houvesse ali uma diferenciação no que pode ou não pode dentro do apartamento, dentro de uma gestão de Airbnb. A ministra, ela entendeu, e vai até uma crítica aqui da parte jurídica que eu faço a esse entendimento de que a locação de curta temporada via Airbnb é uma coisa que desvirtua o caráter familiar, o caráter residencial de um apartamento e transformaria isso numa atividade comercial. Basicamente foi essa a decisão que ela deu. E por conta disso, ela jogou esse entendimento de que para que o apartamento possa ser usado para Airbnb e short stay, tem que ter aprovação de 2/3 dos condôminos. Então, esse foi o ponto principal. Depois tiveram outros ministros ali que complementaram, trouxeram até decisões que foram vinculadas e vieram de fora, que Madrid, enfim, a Espanha, ali teve um movimento muito grande também com relação a isso, Nova York teve um movimento também com relação a isso, mas que no meu entendimento não se enquadram no que está acontecendo aqui no Brasil. Hoje no Brasil, Rodrigo, você sabe muito bem, a gente tem a lei do inquilinato, que a lei do inquilinato já prevê as situações do que é locação de temporada e do que é locação comum, convencional. A locação de temporada pela lei de inquilinato, tudo aquilo que é menor de 90 dias é locação de temporada e está dentro. Tá? Não importa se é uma locação residencial ou comercial, daria para enquadrar dentro da locação de temporada. O que eu acho, e na minha visão, aí é a crítica que eu faço para essa decisão do STJ. A ministra, na tentativa de resolver essa questão, de normatizar essa questão, ela jogou a situação num limbo jurídico. Porque ela tirou da locação de temporada a gestão do Airbnb, né, a locação de curta temporada, que não era a locação convencional, e ela jogou no meio, onde não tem nada. Então, no meu entendimento, ela tentou legislar uma situação que não existe. E essa é a minha crítica. Vale um regulamento mais aprofundado no Airbnb, na locação de curta temporada? Com certeza vale. Mas eu acho que o caminho que ela escolheu talvez não seja adequado. Vamos... Agora, para quem é mais leigo, e talvez eu acho que faz sentido o doutor explicar, essa decisão do STJ, ela foi relacionada a uma situação... Perfeito. Que começou num apartamento, numa cidade, num estado, que saiu da primeira instância, foi para a segunda, foi para a terceira, até chegar no STJ, e essa decisão foi tomada
para aquele empreendimento, Perfeito. para aquela situação. Então isso gera uma jurisprudência. É o que a gente chama de precedente. Abriu-se um precedente. Abriu-se um precedente. Isso não quer dizer que vai ser aplicado para todos os casos. É uma jurisprudência, é uma decisão que pode ser usada, mas ela não é obrigada a ser usada em todos os casos. Então é aí que a gente tem que ficar atento. Existe essa situação, aconteceu, mas naquele prédio, naquele empreendimento. Exatamente. O caso é um caso de Uberlândia, se eu não me engano, que a moradora tem um apartamento que quando ela não estava usando, ela colocava para alocação de curta temporada, o síndico barrou. Ela entrou com a ação, em Uberlândia ela ganhou esse processo. Não, minto. Em Uberlândia ela perdeu esse processo, no tribunal em Minas Gerais ela ganhou o processo para poder autorizar esse uso, aí chegou no STJ, o STJ reverteu. Então é um caso isolado, único, de uma decisão dividida. Que foram 5 votos. Apertada ainda. Exatamente. Foram 5 votos a favor e 4 contra. Pode ser que mude, pode ser que vire uma decisão que valha para todos os casos? Pode ser, mas hoje não é o caso. Hoje nós temos uma decisão isolada. Porque o que o investidor, o empresário tem que entender e o síndico é que o que vale é a lei. Exatamente. E nós temos, como o doutor falou, a lei do inquilinato, tem a lei do aluguel de temporada, que não é antiga e não é nova, na verdade, acho que ela é de 91. E que, como a gente sempre foi para o litoral e ficava na praia e alugava o apartamento, isso também nas cidades do interior ou capitais é a mesma lei. Então, ela sempre existiu e sempre foi válida, né? Então, agora que tomou essa proporção que as pessoas começaram... O teu exemplo é perfeito. Eu alugo um apartamento para ficar na praia lá uma semana, 10 dias. Isso é permitido ou não é permitido? É uma locação residencial? Não é uma locação residencial? Dentro dessa decisão do STJ, ela joga essa situação também específica, apesar de não estar numa plataforma, mas é uma locação que o morador lá, o proprietário, ele colocou isso para gerar renda e ele é residencial, não é? Isso se aplica, não se aplica? Vai gerar uma confusão. Então, os síndicos não sabem o que fazer. Eu conversei com vários síndicos sobre isso. Eles estão perdidos. Vários síndicos falaram que não vão fazer absolutamente nada, mas que se tiver um pedido de morador, ele tem que abrir uma assembleia para isso. Então, assim, está uma situação complicada. Eu acho que é totalmente plausível. E hoje eu trago a informação aqui. Nós temos hoje quase 100 Airbnbs. E as pessoas, a maior preconceito é relacionado à segurança. E muita gente que critica ou fala sobre segurança já foi usuário do Airbnb. E daí eu me coloco e falo, mas se coloque no lugar. Você é uma pessoa perigosa? Porque o meu cliente, o meu hóspede é perigoso. E o Airbnb tem algumas regras de segurança que ele aplica ali no cadastro, na verificação. Se a pessoa já gerou um problema anterior, ele pode ser até excluído da plataforma, né, Rodrigo? Não. Então, assim, tem meios de controle disso. Com certeza. É uma plataforma internacional verificada para você criar uma conta na plataforma. Não é tão simples. E se você é monitorado, eu digo. Porque se você aluga um apartamento e não tira o lixo, não arruma as coisas e cria algum transtorno, eu vou sinalizar para a plataforma. A plataforma vai falar com você, fala, olha, você não pode agir assim. Então, eu entendo que tem muitos hóspedes novos, anfitriões novos, mas isso para nós que somos administradores profissionais já liga um alerta. Uhum. Olha, uma conta nova. Então, a gente já trata com uma segunda responsabilidade para entender. É uma pessoa bem intencionada, porque como é uma plataforma nova, pode-se dizer, tem muito usuário novo. Então, a gente começa a orientar o usuário, como ele deve usar a plataforma, o que ele deve fazer. Então, assim, eu não vejo perigo. O perigo é iminente hoje, claro. Você sair de casa, alugar um imóvel, ter problema com um vizinho, né? Mas eu vejo que a maior restrição é o desconhecido. A pessoa tem medo do desconhecido. Sim. E ela acaba falando que é perigoso genericamente. Você comentou que você tem mais de 100 apartamentos, mais de 100 imóveis, né, na tua gestão. Você já teve algum problema desse sentido? Com certeza teve. Mas qual que é a relação disso? Olha, falar que tivemos problema seria generalizar algumas coisas. Ou tive um caso uma vez de uma turma de adolescente que veio passar um final de semana e, vamos dizer, exagerou um pouquinho.
turma de adolescente, normalmente, pode exagerar um pouquinho. No primeira noite eu fui lá e mandei o recado. Falei, gente, me ligaram. Se me ligarem de novo, a gente vai ter problema. Segunda noite foi tranquilo. Então, assim, furto, nunca tive. Apartamento depedrado, nunca tive. Hóspedes que geram um transtorno, que tiveram que ter intervenção, polícia, alguma coisa, nunca tivemos. Então, assim, o índice é muito baixo, porque na internet só aparecem os problemas. Com certeza. Que é o que dá like. Dá like, da visualização. Então, as pessoas gostam de, quebraram meu Airbnb, roubaram tudo. Então, assim, não é assim que funciona. Mas isso acontece também numa locação convencional? Quantas pessoas já tiveram seu imóvel depedrado pelo inquilino na hora da saída? Sim, isso é muito comum, aliás. Todo proprietário, no final, quando vai pegar o imóvel, ele tem medo de entrar no imóvel. Meu inquilino acabou com o meu imóvel. Isso é outra vantagem do Airbnb que eu coloco para os investidores. Até já mudando do tema. Como é que eu coloco como o imóvel ele se mantém por muito mais tempo com qualidade, porque o hóspede ele não mora no apartamento, ele não usa o apartamento com intensidade, ele passa pelo apartamento, ele fica 1 ou 2 dias, toma banho, dorme, é uma passagem rápida, e eu costumo dizer assim que ele toma cuidado. Se ele derruba alguma coisa no chão, ele já limpa, porque ele sabe que amanhã ele vai embora e não pode sujar, ele tem que entregar esse imóvel limpo. O morador tradicional, o inquilino, o que faz? Depois eu limpo. Quinta-feira que vem a moça da limpeza, ela limpa. Uhum. Ou muitas vezes nem vem. Nem limpa. E com a gestão profissional, o que acontece? Cada hóspede que sai, entra uma faxineira e faz aquela geral no apartamento. Então a durabilidade de pintura, marcenaria, estofados é bem maior. Você colocou um ponto que eu nunca tinha parado para pensar. Isso faz todo sentido. Então, assim, para quem quer investir, ele tem medo. Tem muitos proprietários que falam, você faz vistoria depois que o inquilino sai, que o hóspede sai? Eu falo, não. Eu falei, mas e se o cara quebrar alguma coisa? Eu pergunto, se você usar e você quebrar, você vai fazer o quê? Não, eu vou avisar. Então, assim, esse é o perfil do usuário do Airbnb. Rodrigo, minha filha deixou a caneca cair no chão, o que eu faço? Eu falo, não, fica tranquilo. Não vou cobrar uma caneca de R$15 de um hóspede que pagou R$2.000 numa hospedagem, que veio para um tratamento de saúde. Foi um acidente. Agora o hóspede quebrou lá 7 taças, fez uma festinha e quebrou. Eu vou falar, hóspede, quebrou 7 taças, vai ficar R$25 cada uma, você tem que fazer o pagamento. E eles pagam. Já teve caso de ferro de passar em cima da cama, queimei o lençol. A pessoa me ligou, falou, queimei o lençol com ferro de passar. Falei, nossa, mas por que você não usou a taça? Eu estava com pressa. Falei, olha, queimou. Ela fala, quanto que custa? Passei o preço, ela fez o Pix na hora e resolveu, porque ela sabe da responsabilidade dela. Não vou embora e deixar aquele lençol queimado. E se ela for embora e deixar o lençol queimado, eu vou falar para a plataforma. Isso é um ponto legal, muita gente não sabe. A plataforma tem proteção contra isso, né? Com certeza. A plataforma, como é que funciona? A plataforma tem um seguro para o hóspede e para o proprietário. Se eu não entregar o apartamento, o hóspede chegar e o apartamento está fechado, ele não conseguir entrar, ele vai reclamar para a plataforma. A plataforma vai direcionar ele para outro apartamento, ele não vai ficar na rua. Ela vai resolver. E o mesmo acontece comigo. Se ele entrar no meu apartamento e quebrar alguma coisa, um sofá, uma TV, eu vou falar à plataforma, o meu hóspede quebrou a TV. Ela vai falar, conversa com ele. Eu vou ligar para o hóspede e falar, hóspede, quebrou a TV. Meu filho esbarrou na TV, foi sem querer. Ou então não fui eu. Não fui eu. Já estava assim. Tudo bem. Quanto custa uma TV? R$2.000. Plataforma, o hóspede falou que não foi ele. A TV custa R$2.000. A plataforma vai me pagar. Sem problema. Se esse hóspede ficar em um outro apartamento e quebrar alguma coisa, vai acontecer a mesma coisa. Uhum. O anfitrião vai ligar para a plataforma. A plataforma vai falar como é que é. De novo? De novo? Ele quebrou uma TV lá. Agora ele quebrou um pé de cadeira. Não, conversa com esse hóspede. O cara vai conversar. Hóspede,
quebrou a cadeira aqui, ela ficou manca, você vai ter que pagar. Vai ter que resolver. Não vou, cheguei, essa cadeira já estava aí. Com certeza a plataforma vai entrar em contato com ele e vai falar, ó, ou você paga ou eu vou banir a tua conta. Porque a plataforma não vai ficar bancando prejuízo de proprietário, de possíveis acidentes. Então a plataforma ela é bem gerida para entender o que é acidente, para o que é mau uso. Então, assim, igual outras plataformas, o Uber é um exemplo clássico. Se você usar a primeira vez, não paga. Ele joga para a próxima. Na segunda vez, você pede um Uber, ele vem. E daí ele vai falar, ó, em vez de 15, é 30. Por que 30? Falou, não, a passada você não pagou. Falei, não vou pagar não. Sai do carro. Tenta chamar a terceira vez. Enquanto você não pagar, ele não vem. Ou até chegar ao ponto, a palavra que eles usam é banimento. Uhum. E o banimento é uma vez que você perde, você nunca mais entra. Eu já tive casos, e inclusive a plataforma nos orienta. Não aceite reservas de terceiro. Se o terceiro não tem a conta, por quê? O que tem por trás disso? Por que ele não abre a plataforma? Por que ele não abaixa no nome dele e não cria uma conta? Então, no começo eu tive um problema de um hóspede que ele chegou, mandou mensagem, vai eu e meu filho. Estava no nome da mãe. Na semana, olha, eu não vou conseguir, só vai meu filho. Tivemos problema. O filho deu problema. O filho deu problema. Foi uma coisa assim que, bem no começo, daí a gente aprendeu, né? Às vezes não era da melhor maneira. Exposição agropecuária de Londrina, todos os apartamentos lotados e ele chegava bêbado e dava trabalho no prédio, no apartamento. E daí nós tivemos executar quem? A mãe. E ela era responsável pelo contrato. Ela era responsável. E daí foi assim que a plataforma falou, conversa com ela ou com o rapaz e resolva a situação. Na hora, não, pelo amor de Deus, me fala o que eu tenho que pagar, eu vou pagar vocês, não dá problema na conta da minha mãe. Ou seja, ele já tinha problema, ele já deve ter perdido a conta e estava usando a da mãe. Então, assim, nós como anfitriões profissionais, hoje a gente consegue perceber todas essas manobras, vamos colocar assim. Essas manobras assim, para evitar problema. Então, se a pessoa não tem, fala, olha, pede para o fulano fazer uma conta dele e a gente administra normalmente para você e você vai ser bem-vindo no apartamento. Uma dúvida que eu tenho, a gente comentou, já conversou sobre isso, eu tenho apartamentos também que estão alugados em Airbnb lá em São Paulo. Apartamentos meus que são alugados. E eu tive um caso de um hóspede que ele tinha lá seus 20 e poucos anos e ele me avisou que estava indo com a namorada e a namorada era menor de idade. Como é que vocês, gestores, lidam com isso? Eu, advogado, eu sei como é que eu lido com isso, mas eu quero saber do gestor. Olha, nós pedimos os documentos por questão de segurança de todos os hóspedes. Esse fato dele ser maior e a namorada ser menor, infelizmente a gente não tem como é que eu posso dizer? Proibir, entendeu? Quem tinha que ter segurado ela eram os pais dela em casa. Mas é um grande problema. É um grande problema. Juridicamente isso é um problema muito sério. Porém, como nós somos administradores, e daí o doutor me corrige se eu estiver errado, e o imóvel é de um terceiro, e nós estamos alugando e ele é maior de idade, a responsabilidade é dele. O anfitrião não tem responsabilidade porque ele que é o maior e o proprietário também não tem responsabilidade. Porque o maior alugou o imóvel. Chamou essa responsabilidade para si, né? Mas é um grande problema e isso também puxa para um outro lado, que é o das moças que querem usar apartamento para fins indevidos. Isso aí é um grande problema que muitos anfitriões novos acabam tendo problema por não saber conduzir a situação, mas é um grande problema. Porque normalmente são prédios residenciais e o intuito não é para isso. E desvirtua da finalidade. Aí esse é um anfitrião que pode ter problema no prédio. Esse é um anfitrião que pode gerar uma situação ali igual essa do STJ, de eventualmente até um bloqueio de locação. E tem todo
eles estão corretos, porque a finalidade, o objetivo, ele é ser, não é para ser, como é que eu posso dizer, o uso indevido. É um uso normal. Uma atividade... É um empresário que vai fazer um negócio, é uma família que está com uma... Não é para ser um motel. Não. Entendeu? Está em tratamento, vai usar, enfim. Então eu vejo assim... então existem regras. Uma coisa que eu acho bem legal da operação é a bola é minha, o jogo é meu. Então quem manda somos nós. Então posso receber visita? Que tipo de visita? Uma coisa é os avós virem para Londrina ou virem para a cidade, ficar 10 dias... E a cada 2, 3 dias os netos vão lá, o filho vai lá ver o pai. Ah, não, eu vou receber visita de hora em hora de pessoas diferentes. Meu amigo, aí não? Aqui não. Ah, mas eu já aluguei e já paguei. Falei, mas estava escrito lá embaixo nas observações que é proibido receber visita. A plataforma orienta, é proibido fazer festa. Você não pode alugar imóvel no Airbnb para fazer festa. Ah, mas eu vou para a praia e a gente vai fazer festa todo dia. São diferentes e não são festas, né? Porque tem pessoas que às vezes querem alugar o imóvel e, de fato, promover uma festa, trazer 20, 30, 40 pessoas para um apartamento. Ah, mas o apartamento é grande. Falou, não, mas a finalidade... Não é essa a questão. Não é essa, entendeu? Até chácaras de lazer que a gente aluga, as pessoas falam, eu quero fazer um casamento. Não, não pode. Aqui é para 20 pessoas. Mas isso é igual num contrato de locação normal. Quando você faz o contrato de locação normal, o contrato convencional, você delimita o uso, é o uso residencial. Obviamente eu não consigo proibir visitas, mas eu consigo proibir festas, consigo proibir o uso comercial dele para qualquer finalidade, eu consigo fazer essas proibições. Então acho que a finalidade, assim, o resultado é praticamente o mesmo, né? Sim, com certeza. Inclusive pets. Tem proprietário que permite pet no imóvel e tem proprietário que não permite. E hoje eu falo... boa parte traz o pet para viajar. Então, assim, vale a pena proibir pet? Eu falo, não. Os pets que viajam normalmente são aqueles de 2, 3 quilos, que vivem na mochilinha. Na bolsinha. Pet de avião, eu falo, né? Então, esses pets, eles não são problemas para nenhum apartamento. Concordo. Mas você sabe que você falou do Uber, Rodrigo? Eu fiquei pensando aqui. Eu acho que o que nós estamos passando hoje é exatamente a situação que o Uber passou alguns anos atrás. Na discussão com táxi, pode, não pode, mesmo a lógica é mais ou menos a mesma. A rede hoteleira está discutindo isso porque estão perdendo espaço, com certeza. Estão deixando de entregar serviço de qualidade, e quando entrega serviço de qualidade o preço é altíssimo. E o Airbnb veio para suprir essa lacuna, veio para suprir não só o Airbnb, né, mas a locação short stay, para suprir essa demanda. Eu vejo assim, no começo o Uber... ele brigava com os taxistas. Muita gente que não usava o táxi passou a usar o Uber. Sim, é o meu caso. Por causa do custo e talvez da praticidade e o tempo no momento que ele veio, estava passando da adolescência, estava virando adulto e começou a ter a mobilidade. E ele é muito fácil e funcional. Você liga, paga, não precisa pagar no cartão, é rápido, é bem mais prático, né? O custo hoje está muito próximo, talvez, mas porque os taxistas também se mexeram para poder se adequar. Porque eles eram monopólios, só tinha eles, então eles faziam o que queriam. E uma coisa que era bem legal no Uber é que o Uber ele ia em alguns lugares que os táxis se davam no direito de não atender. Então, assim, eu já conversei com alguns motoristas, eles falam, bairros mais afastados, periféricos, tinha taxista que não entrava. Não entrava. Porque ele falava que era perigoso, que ele não queria ir, porque era muito longe, porque a volta não ia voltar vazio. E o Uber fazia esse trabalho. E o Airbnb eu vejo com a mesma situação. Quando as pessoas me perguntam qual a melhor localização. Então, assim, tem várias... pontos das cidades que não tem hotel. Sim. Os hotéis estão concentrados na beira de rodovia, no centro, e nós temos cidade bem espessa, zona norte, zona leste. Então, se você vai visitar um parente e os familiares moram na zona leste, teus parentes vão ficar em qual hotel? Aqui no centro. Aqui no centro tem que se locomover, se eles estiverem sem carro, de Uber, de táxi, de ônibus. Então, assim, o Airbnb, o short stay, ele trouxe essa opção, que eu posso ter um apartamento ou uma casa na Zona Leste,
que é um bairro bem residencial, que é um bairro que tem vários comércios, eu consigo atender aquela região daquela demanda. E que os hotéis não vão atender. Se tivesse um hotel ali, ele teria esse volume? Eu acredito que não. Provavelmente não. Mas para alguns Airbnbs naquela região, eles podem ter maior rentabilidade do que um próprio Airbnb no centro. Porque como tem menor oferta, o valor sobe. Então, eu consigo ter um preço bom e uma taxa de ocupação muito boa em pontos específicos da cidade. E que antes a pessoa tinha que se submeter a um hotel no centro, e como o doutor falou. E torcer para ter vaga, né? Porque, por exemplo, aqui em Londrina tem uma carência grande de vaga de hotel. Eu estou trabalhando com Airbnb há 2 anos e conversando com algumas pessoas, eles me informaram que, Rodrigo, eu tive a informação há mais de 20 anos, Londrina sofre com carência de hotel. Daí eu comecei a pensar, há 20 anos atrás, na época de exposição, a gente já tinha problema. E hoje eu vejo que Arapongas, Apucarana, Rolândia, na época da exposição, todos os hotéis do entorno. Então, há mais de 20 anos, Londrina sofre com essa carência. E hoje, fazendo a gestão, eu tenho pico praticamente todos os meses de 100% de ocupação. Então, todos os meses, Londrina tem picos de 100% de ocupação. E muitas vezes a gente não sabe por quê. Só que às vezes se você colocar 5 casamentos grandes na cidade, com um evento de odontologia na UEL, um evento de uma indústria numa região, pronto. Já completou os quartos que tem disponíveis. E aí, assim, voltando aí para a decisão do STJ, até aproveitando esse teu gancho, a ministra fala que o Airbnb desvirtua a finalidade residencial do apartamento, transforma numa finalidade comercial. Tá, ponto 1. Vamos tratar desse ponto. Ponto 2. Tranquilidade e sossego dos moradores. Exatamente. Vamos falar desse ponto, do ponto 2 primeiro, então. Quando você fala em tranquilidade e sossego, que o Airbnb atrapalha isso, você está jogando todos os hóspedes na vala comum de más pessoas. Uma coisa que eu tenho verificado e percebo. Hoje, todos os prédios eles recebem prestadores de serviço diariamente. Então, todos os dias entram fornecedores de manutenção de ar-condicionado, marcenaria, limpeza de estofados. Essas pessoas são seres humanos, não é puxado antecedentes criminais. Eles trabalham com prestadores de serviço, muitas vezes freelance por dia. E eles entram no prédio sem malemar pergunta o CPF. Não é preenchido uma ficha na entrada, não é feito ficha, não colocam os celulares deles. E ele entra lá, o prestador de serviço, vamos colocar um exemplo, um eletricista, com mais 2, 3 jovens. A câmera não acompanha ele entrando pelo prédio se os 3 vão para o apartamento de destino. E isso é visto com uma naturalidade. Todos os dias entram diversos prestadores de serviço, ou até mesmo corretores. Pessoas, já tivemos casos, já saiu na TV, de gente disfarçado de corretor, com cliente disfarçado de cliente, com pessoas disfarçadas de cliente, entram no prédio de alto padrão para fazer um assalto. Agora, isso é diário, não é de vez em quando. Todos os dias existe esse fluxo na portaria. Agora, a pessoa falar que o fluxo de hóspede é grande, não é grande. Ele é pertinente ao tamanho do apartamento. Se o apartamento comporta 2 pessoas, vai ser um fluxo de 2 pessoas. Que muitas vezes o cara sai de manhã para ir trabalhar, para ir fazer, enfim, qualquer que seja a finalidade que ele vê e volta no final do dia. Então, assim, essa é o fluxo normal de um morador, inclusive. O fluxo, se é um apartamento para 6 pessoas, com 3 quartos, pode ser 6 pessoas. Não vai ser 14 pessoas, não vai ser 16. Então, o entra e sai de pessoas diferentes. Qual o problema? Você conhece todos os teus vizinhos? Não. Também não. Então, assim, e todos os prestadores de serviço que entram? Menos ainda. Então, talvez querer, como o doutor falou, botar numa vala comum as pessoas, porque as pessoas podem fazer o seu cadastro,
usar, ir para a Europa, ir para os Estados Unidos, mas na minha casa eu não quero, no meu empreendimento eu não quero. Então, como é que fica o vizinho dos outros quando você é o usuário? Então, assim, é uma via de mão dupla, né? É um respeito mútuo. Sim. E o que eu estou, inclusive, no centro agora, estamos com um apartamento, operando já há mais de 6 meses, nunca tivemos problema nenhum. Essa semana, uma moradora colocou no grupo de WhatsApp que tocou a campainha, ninguém respondeu, meus filhos ficaram preocupados, era alguém procurando a Beth, ela quer saber quem que é a Beth, porque agora que está tendo Airbnb no prédio, ela está preocupada. O que aconteceu? Virou uma... Aquela falação. Falação no grupo, o proprietário me mandou, falou, Rodrigo, o que eu faço? Eu falei, não faz nada. Ele falou, nessa data que ela diz, nós estávamos no apartamento, nós não conhecemos nenhuma Beth, nós não sabemos que vizinha é essa, nem de que andar que ela é. Falei, então, a Beth, essa moça, essa moradora, ela ficou sabendo do Airbnb. Ela precisava de uma fagulha. E ela acendeu sem saber. E ela criou a maior polêmica. Já faz 6 meses que está tendo atividade. E é um apartamento de 3 quartos no centro, que é um problema para algumas pessoas. O quê? Você, depois que sai do centro, os apartamentos grandes, ele tem um custo alto de condomínio. E para você alugar esse apartamento mobiliado, não é tão simples. E para você tirar... Enfim, os apartamentos mais antigos, ele é um pouco mais delicado. Sabe quem que é o fluxo desse apartamento? São famílias. Famílias que estão vindo a Londrina para casamento, para 15 anos, para tratamento de saúde. E até esse momento, ninguém percebeu. Por quê? Porque são famílias. Não chamou atenção, não destoou da habitualidade. E daí essa moradora, nesse caso, ela ficou sabendo e ela quis alarmar. Enfim, nós estamos desenrolando esse imbróglio. Mas nós não tivemos problema até então e não tem problema. E agora, por causa desse alarde, foi criada a polêmica, né? Então, se ela não tivesse esse alarde, talvez a gente continuaria com a operação mais 1, 2 anos e beneficiando o proprietário com o direito de usufruir do imóvel dele. Ele mudou de cidade, ele falou, eu não quero me desfazer do imóvel, eu gosto de Londrina, eu vou vir para Londrina a cada 2, 3 meses e eu gosto da região, e eu gosto do prédio que eu comprei há 20 anos e eu não queria vender. Só que ficar pagando R$ 2.500 de condomínio não é interessante. E ter que se desfazer de toda essa mobília não é interessante. Tem móveis de família aqui. E foi aonde ele achou a solução. Onde a gente mantém o patrimônio dele bem cuidado, subsidia todo o custo e ele tem o poder de, quando querer vir para Londrina, poder usar o próprio imóvel. Trava a agenda, entra no apartamento, usa. É um benefício que ele tem para a operação, que ele fala que é mais uma das vantagens que eu falo do Airbnb. Você consegue usar o seu imóvel quando você precisa. Porque quando você tem um imóvel de renda, você consegue usar ele? Se ele está alugado, acabou. Você não pode fazer nada. Você vai receber um parente, se você quer reformar o teu quarto, o teu banheiro. Ah, mas eu tenho um apartamento. Não, ele está alugado, tem uma família. Com o Airbnb, você pode utilizar o teu imóvel, além dele te gerar renda todo mês, numa eventual necessidade, você fala, Rodrigo, fecha a agenda para mim, que meus parentes estão vindo de fora e eu quero receber, colocar o pessoal lá no apartamento. Então, assim, é uma outra vantagem que esse modelo de negócio oferece também. Com certeza. E assim, até falando de investidor, agora com essa recente mudança do STJ, tem muito investidor. Londrina está com um mercado efervescente de Airbnb, né? de loft, de estúdios. E tem muito investidor agora com medo. Posso, não posso, o que eu faço? E essa decisão do STJ, com o pretexto de resolver a questão, trouxe mais insegurança. Então, um ponto muito importante para os investidores, para quem deseja entrar nesse mercado ou quem já está nesse mercado continuar. O que o cara precisa fazer? O que o investidor precisa fazer? Primeiro, ele precisa entrar em contato antes de comprar. A gente chama de due diligence. Fazer uma verificação desse prédio. É permitido? Não é? Qual que é a postura do síndico? Qual que é o regimento interno desse condomínio? Fazer essa verificação frente a essa decisão agora do STJ para ele não ter problema. Certo. Não tem proibição no regimento interno do condomínio, enfim, tá permitido.
Ele pode usar? Pode. E aí entra uma outra questão. O síndico pode barrar a utilização disso? Essa é uma questão que a decisão do STJ não resolve. Não resolve. Porque o síndico ele tem um poder ali de gestão desse apartamento limitado dentro do regulamento do condomínio. O proprietário ele tem o poder de usar do bem de acordo com quem ele bem entender, claro que com algumas regras e com algumas normas. Principalmente se for num prédio de condomínio, ele tem que obedecer as regras do condomínio. Então, assim, criou-se uma insegurança muito grande aí do que é permitido e o que não é para a utilização, né? Na verdade, assim, primeiro falando do síndico. Nesses 2 anos e meio, eu tenho tido contato com bastante administradoras e a parte jurídica. O síndico, ele nada mais é do que um administrador. Qual é a função do síndico? É fazer com que se cumpra as regras do condomínio. Então, o síndico não é falar o síndico pode. Não, o síndico não pode nada. Se o regimento interno... Autoriza ou não autoriza, ele cumpre. Ele tem que fazer com que sob pena de responsabilidade. Isso. Então, ele tem que cumprir essas regras do empreendimento. Verificar o regimento interno antes é a coisa mais adequada para o investidor tomar uma atitude. E verificar, esse prédio ele foi criado para isso, com essa finalidade. Normalmente os prédios eles estão vindo com a finalidade residencial comercial. Se ele vir com a funcionalidade residencial comercial, ele já consegue ser permitido, porque daí ele pode realizar atividades comerciais. Agora, se ele vem residencial e permite atividade de short stay, curta duração, aluguel de temporada, se em algum momento 2/3 resolver que não querem mais, eles conseguem proibir. Conseguem proibir. Então, assim, tem que reparar nesses detalhezinhos dessas palavras. O doutor pode me ajudar. Exclusivamente residencial. Então, Rodrigo, mas aí entra uma outra crítica para a decisão do STJ. Eu tenho várias críticas para a decisão do STJ. Eu adoro a ministra Nancy. Ela é, assim, de verdade, eu gosto muito das decisões dela. Elas são sempre muito ponderadas, mas eu acho que nesse ponto ela errou. O que é residencial e o que é comercial? Esse é um ponto, que ela coloca que a utilização da plataforma para locação desvirtua o caráter residencial e transforma comercial. Ou seja, o proprietário ele comprou esse apartamento e colocou na plataforma para obter lucro. Perfeito. O cara que compra apartamento para locação convencional também compra para ter renda e ter lucro. Sim. Isso desvirtua o caráter comercial ou residencial do imóvel? Não. E aí ela tirou da locação de temporada, tirou da locação convencional e jogou aqui no meio e falou, não é nenhum nem outro. É o quê? Não é nada. É isso aí. Então, assim, a decisão, a meu ver, com pretexto de tentar resolver e regulamentar, ela atrapalhou muito mais do que resolveu. Eu acho que assim, eles resolveram naquela situação em especial, naquele prédio. Se eu não me engano, eu não li bem o processo, mas eu acho que a pessoa fazia locação de quartos. Não, na realidade ela era um imóvel que ela usava, que ela não estava mais usando para moradia, mesmo caso do teu cliente, mudei de cidade, mas eu quero manter o apartamento. Manteve o imóvel, ela usava de tempos em tempos, quando estava desocupada ela abria para alocação. Entendi. Então assim, não era algo habitual também, era uma coisa mais pontual. É residencial, não é residencial? Se o imóvel tem finalidade residencial, o cara que aluga e vai ficar nesse imóvel, ele está ali morando por 2, 3 dias, uma semana, 10 dias, ele está morando. Sim, ele está residindo. Ele está residindo nesse imóvel. E aí, inclusive o voto divergente que teve, os 4 votos divergentes que acompanharam, eles colocam o seguinte, que se o edifício não oferece serviço de lavanderia, serviço de camareiro, enfim, serviços de hotelaria... Não é comercial. Não é comercial, Sim. É residencial. De curta temporada, mas é residencial. É isso aí. Então, assim, é uma decisão muito... vai gerar muita discussão ainda. Eu vejo que muito é a desinformação, o preconceito, as pessoas têm medo, então elas preferem falar não, e isso é normal, quem tem medo do desconhecido, então ela prefere falar não. E
como o doutor falou, é novo. As pessoas ainda, em algumas outras cidades, eu tenho acompanhado Florianópolis, Joinville, Blumenau, é normal prédios de alto padrão, grandes, residenciais, receberem Airbnb. Pessoas saem do seu imóvel, na época da feira, lá da Oktoberfest, ele sai, vai todo mundo para a casa da mãe, e fazem um dinheiro naquele Sim. dia, e é normal. Em Florianópolis, eu tenho clientes que fazem isso, né? No período do verão em Florianópolis. Ele aluga um apartamento por 60 dias em Londrina E vem. para cá. Ele fala, Rodrigo, lá eu faço R$ 3.500 no meu beira-mar. Em um mês, eu faço R$ 3.500 na diária. Jurerê Internacional só tem mansão e casas de altíssimo padrão. Na época tem 2 eventos lá grandes que são de triatlon, que é o Ironman 70.3 e o Ironman Full, que lota Jurerê. Jurerê fica vazia de morador, todos os moradores saem, vão para apartamentos, alugam, vão para hotel, vão viajar, e durante 10 dias essas casas de altíssimo padrão estão alugadas para esse evento. Então, assim, eu costumo usar muito a expressão mudança de comportamento do consumidor. As pessoas têm que abrir a mente, né, para novas ideias e entender que isso não é perigoso, não é errado, é simplesmente Regular é ótimo, é ótimo. Excelente. Tem que haver regulamentação, tem que haver uma padronização da atuação, exatamente como aconteceu com o Airbnb. O que é muito temerário no meu entendimento é simplesmente proibir. Não pode. Com certeza. Porque nós vamos criar um caos na rede hoteleira, nós vamos criar um caos de hospedagem, o mercado de turismo vai sofrer, seja ele turismo de negócio, seja ele turismo de viagens, de prazer. Então, enfim, eu acho muito temerário. Isso eu tenho certeza. Se você proibir o Airbnb em Londrina, ou num prédio, ou na cidade, você vai gerar mais problema do que resolver. Porque cria-se um colapso na hotelaria na cidade. Sim, isso aí é fato. E o mercado como um todo, a economia como um todo vai sofrer. Sim, porque as pessoas vêm a trabalho, vêm a turismo, vêm a passeio, vêm a visita e não tem onde ficar, ele não vem. Não gera emprego, não gera renda. Então... Aquela família que está com um ente hospitalizado, pega um Airbnb do lado do hospital, está ali, mas ele está usando Uber, ele está usando ali a alimentação na alimentação, ele está consumindo em restaurante, ele está gerando renda. E não se está olhando para isso, está se olhando só para a questão do apartamento. Está atrapalhando a minha tranquilidade, desvirtuando a finalidade residencial. É muito mais do que isso. É muito mais do que isso. Então, assim, o Airbnb eu vejo assim, agora são mais de 10 empreendimentos que vão ser lançados até o final do ano em Londrina. Então, se você quer comprar, talvez agora seja a hora de esperar para escolher talvez o melhor empreendimento. Nós temos mais de 10 empreendimentos que vão ser lançados até o final do ano em Londrina. Temos acho que uns 5 ou 6 em fase de aprovação na prefeitura. E as pessoas perguntam, vai existir uma superlotação ou vai existir começar a sobrar quarto? Sobrar apartamento? Eu falo, hoje o Airbnb em Londrina ele tem de 6 a 10 anos e nós temos 1.000 apartamentos. Esses apartamentos estão sendo lançados agora, eles vão ser entregues daqui 5 anos. E todos os dias a gente conversa com pessoas diferentes e eu tenho me apresentado como gestor de Airbnb. As pessoas, primeira pergunta que faz, legal, na praia? Falo, não, eu faço gestão em Londrina. Falou, mas quem usa Airbnb em Londrina? O próprio londrinense, ele não sabe que existe Airbnb em Londrina. Então, assim, o mercado interno, ele tem muito que crescer ainda. Então, muitos londrinenses ainda falam para os seus familiares, procura um hotel. Ou ele deixa de reformar a casa dele porque ele não sabe da opção de poder ir para um apartamento, ficar no Airbnb 3 semanas. Hoje de manhã, vindo para cá, o cara me ligou, a minha reforma da casa não está pronta, eu preciso de mais 3 meses. Então, assim, são problemas que o Airbnb ele vem para trazer essa solução. Ele resolve. E outra, você escolhe, quero ficar do lado do Shopping Aurora, quero ficar do lado enfim, meu trabalho ali, minha ocupação naquele momento é próximo de tal lugar, eu quero ir ali. Ele resolve isso, o hotel não te resolve. E outra coisa, ele tem o caro, o médio e o barato.
Então as pessoas às vezes perguntam, Airbnb é caro? Depende. Depende. O que você está procurando? O que você está procurando? Um apartamento sofisticado, um apartamento mais simples, um apartamento na gleba, um apartamento na Zona Leste? Então, assim, ele é para todas as camadas da população. Então, ele atende, ele nasceu como uma solução barata, mas hoje ele tem também a solução de luxo para pessoas que procuram viver a experiência. Então, as pessoas, o Airbnb ele traz muito disso também. Hoje eu tenho triplex, eu tenho duplex, que para você talvez passar uma data comemorativa, está chegando o mês de junho, aí, o Dia dos Namorados, viver um final de semana diferente. Então, ele traz essa opção também, que muitas vezes para quem é casado não quer ir para um motel ou não tem a disponibilidade para sair para um hotel fora da cidade, ele traz essa solução bem mais fácil e bem mais perto e com um custo bem mais acessível. Não, sem dúvida. E fora a questão que esse tanto de lançamento que está havendo em Londrina, que vai haver, já tem aí algumas unidades lançadas, né? E muitas outras para lançar, como você disse. E isso tem que acender um alerta para quem quer entrar nesse mercado. Quem já está nesse mercado e quem quer entrar nesse mercado, para entrar regularizado do ponto de vista jurídico. Que aí nós temos a reforma tributária, que deu uma bela de uma modificada aí nos impostos, na rentabilidade do próprio imóvel, porque os impostos tendem a subir, e aí quem quer entrar nesse mercado tem que se planejar. Isso aí é fato. O Brasil não é para amadores. De jeito nenhum. Então, assim, as pessoas falam, a reforma tributária, o que mudou? Por enquanto, nada, mas vai mudar. Mas eu vou pagar tanto. Falei, depende. Como que está o seu imóvel? Qual é a sua situação do seu imóvel? Hoje, qual a melhor situação para um empresário que tem 5, 6 imóveis no Airbnb? Qual que é a melhor situação para ele? Depende. O advogado adora falar isso, depende. Porque realmente não existe uma resposta pronta. A gente tem que olhar para o cenário desse investidor. Ele tem 5 imóveis no Airbnb, mas ele tem outras coisas. Esses imóveis estão alugados na pessoa física dele. Ele está declarando esses imóveis, a renda dele. Se ele está declarando, quanto de imposto ele está pagando? 5 imóveis, provavelmente ele vai cair na faixa ali de 20%, 23%, 27%. Então, assim, faz sentido pagar 27% de imposto? Se ele não está declarando, qual risco ele está exposto? Então, assim, a questão da reforma tributária, realmente, essa é um ponto-chave. Veio para mudar tudo, veio para mudar o cenário. Quem não se profissionalizar, aquela pessoa, aquele cara que compra um apartamento, põe para alugar, fala, não, tá tudo certo, não vou mais me preocupar com isso, vou só pôr o dinheiro no bolso e não declarar. Esse cara vai ter problema. E então, qual que é o caminho hoje? Existem vários, desde a formação, a constituição de uma empresa, uma holding, a reestruturação, às vezes até na própria pessoa física faz sentido manter esses imóveis, tem que fazer uma análise de caso a caso. Mas via de regra, se você coloca esses imóveis dentro de uma pessoa jurídica e trabalha corretamente esses imóveis na pessoa jurídica, o ganho dele em termos de imposto é muito melhor, muito maior, você otimiza os impostos, você não vai economizar, você vai deixar de pagar. E, além disso, fazendo essas medidas, você traz algumas outras proteções. Você protege o seu patrimônio, você consegue planejar esse patrimônio, consegue planejar a sucessão, os herdeiros, se os herdeiros vão assumir, em que condições, como eles assumem ou não quero pensar nisso nesse momento. Enfim, a gente consegue trabalhar os imóveis de forma muito mais interessante, trazendo um resultado muito melhor para o cliente. E até uma coisa que eu falo muito para os meus clientes, organizando, fazendo o planejamento e se o resultado for montar uma holding, esse planejamento paga todo o investimento. E é isso aí que eu queria perguntar. Com que tempo? Porque tem proprietários que eu comento sobre holding, ele fala, nossa, mas eu vou ter que transferir tudo para holding, eu vou pagar ganho de capital, transferência. Eu falei, olha, a hora que você vier a falecer, se você tiver que transferir esses imóveis todos para os seus filhos, pelo menos um deles vai para custear tudo isso. O que a reforma tributária trouxe de específico, isso já é certo, vai estar em implementação e vai mudar ao longo, até 2027, isso deve ser implementado em definitivo. O custo de inventário hoje no Brasil, um inventário normal, vamos dizer assim, ele está em torno de 20% do valor do imóvel. Então, hoje,
20%. Até bem pouco tempo atrás, esse custo era 20% do valor venal do imóvel. Então, estava lá o imóvel que valia 1 milhão no IPTU, valor venal, era 20% disso. Hoje é 20% do valor de mercado. Então, esse imóvel que está declarado por R$1 milhão no valor venal, ele deve valer ali de 2 a 3. É mais ou menos a proporção, né? Então, já são 20% em cima do valor de mercado, já são 20% em cima de R$2 milhões. Que você perde. Perde. Você paga imposto para advogado, para custas, para regularizar o inventário. Com a reforma tributária, esse custo deve subir para 30%, dependendo do cenário, até 40% do valor de mercado. Então, assim, é um custo muito alto. Então, faz sentido quem tem mais de 3, 4 imóveis... Às vezes faz sentido para quem tem um imóvel. Às vezes faz sentido para quem tem um imóvel. Fazer essa transferência já para o meu herdeiro único, não quero pagar inventário, quero resolver. Enfim, a situação, cada uma tem a sua situação, a sua realidade. Cada família tem a sua. Mas não se prenda no número de imóveis. Durante muito tempo se trabalhou a questão de holding como algo para os super ricos. Para o Silvio Santos, para o Abílio Diniz. Não é isso. Esses caras usam a holding há muito tempo. Há muito tempo. Tem até um vídeo bem famoso do Abílio, dele falando de holding, que faz mais de 20... O Abílio faleceu bem mais de 20 anos, que ele, se eu não me engano, ele tem a holding constituída, que ele regularizou toda a questão dele através de uma holding. Então, sim, fez sentido para os super ricos, mas hoje faz sentido para todo mundo que tem um patrimônio e que quer se planejar. A holding não é para qualquer um, mas ela atende a realidade de muita gente. Entendi. Então faz sentido procurar a orientação. E quem que faz isso? É sempre o advogado, corretor? Qual que é o melhor caminho? Contador? Eu falo também para os meus clientes o seguinte, os clientes me procuram para fazer holding, mas eu não faço holding sozinho. Eu preciso de um contador. Eu preciso de um contador, porque eu faço a parte jurídica, o contador faz a parte fiscal e a parte tributária, a parte contábil. Então, assim, são 2 profissionais que trabalham para constituir uma holding. O corretor, o gestor de Airbnb, ele identifica a demanda. Ele é o cara que fala assim, olha, você está trabalhando, por exemplo, tem um cliente seu que tem 5 apartamentos alugados no Airbnb. Esse cara, se ele está na pessoa física, ele está exposto. Então, ele identifica essa demanda. E aí, o advogado e o contador, eles ajustam essa demanda para caber a questão da regularização dentro da realidade desse cliente. Esse é o trabalho. Nossa, muito bom. Ficou bem claro agora. É uma questão assim, não é para todo mundo, eu falo que a holding não é para todo mundo, mas é para muita gente. Isso é muito interessante, e também o custo dela é um custo que a gente consegue ultrapassar, é um custo que a gente consegue vencer ela com a própria economia que ela gera. Muito bem. Então, a gente pode começar a pensar aí nos investidores, neles se profissionalizarem. Né? O investidor que está ali com um apartamento, às vezes já compensa comprar esse apartamento dentro de uma pessoa jurídica, para ele já entrar profissionalizado. Isso custa muito menos para ele. E eu tenho que pagar um contador mensal? Ele é uma empresa. É uma empresa. É uma empresa. Uma microempresa. Ela vai ser uma empresa. Normalmente ela está pelo lucro presumido, se enquadra pelo lucro presumido, mas é uma empresa. Você vai pagar ali um custo de uma mensalidade de contabilidade. Mas esse custo é irrisório perto do resultado. E perto da proteção. E da proteção, porque ao longo dos anos esse patrimônio vai se valorizar, vai dar receita e uma hora você vai ter que transferir ele. Exatamente. Não, e outra, se você tem um imóvel que você está pagando na pessoa física 20% que seja de imposto de renda e na pessoa jurídica ele vai cair ali para 13, 14, 12, dependendo da situação, você já está tendo um ganho. Ao longo do prazo, não só você vai estar protegido, né, protegendo esse imóvel, protegendo o seu patrimônio, mas essa economia financeira que você teve ali só no pagamento de imposto cobre todos os custos. Já valeu a pena. E depois vira lucro. Já faz sentido, então. Já faz sentido. Muito bem. Então, são cenários que o investidor tem que se planejar, se proteger e pensar a respeito. Sandro, mas então vamos para essa decisão do STJ, para a pessoa que está pensando em investir, que quer comprar um imóvel, quer entrar nesse modelo de negócio. Essa decisão do STJ, ela ajuda, ela atrapalha? O que o cliente tem que fazer? O que o investidor, você como investidor, primeiro como investidor, o que ele tem que olhar? Depois como advogado. Tá, o primeiro ponto que ele tem que olhar é realmente entender o imóvel que ele está buscando. Se é um imóvel para Airbnb, fazer uma verificação.
se o imóvel, o regimento interno, fazer uma due diligence, que é uma verificação prévia das condições do imóvel, se tem perfil, se não tem perfil, se a gente consegue, se tem uma proibição. Conversar com o síndico é muito importante para fazer esse levantamento, isso como investidor. Aí da parte jurídica, a decisão do STJ, ela é boa ou ruim? Depende. Novamente o depende. Mas aí eu falo para o investidor, não é motivo para desespero. Não acho que vai mudar e não acho que vai acabar com o Airbnb. Muito pelo contrário, acho que vai regulamentar. Essa é uma primeira decisão, devem vir outras decisões piores, mas devem vir outras decisões melhores. Então, não acho que é motivo para desespero. É uma questão de sentar, fazer as contas do que faz sentido ou não. O investidor ele tem que entender aonde ele está entrando e se ele resolver entrar com segurança. Entrar com assistência jurídica, entrar com assistência contábil, entrar com um gestor de Airbnb que saiba o que está fazendo. Então, ele tem que ter essa segurança. Tendo essa segurança, a gente diminui ou mitiga muito mais esse risco. A gente consegue diminuir muito esse risco. Maravilha. Bom, tivemos esse bate-papo incrível, Sandro. Eu acho que tem muito mais conteúdo e vai dar para fazer outros podcasts. Quero agradecer pelo convite. Foi um prazer ter você aqui e com certeza vamos trocar mais ideias sobre isso. Rodrigo, eu que agradeço. Se deixar, eu fico aqui a tarde toda, o dia todo falando, porque é um tema que eu gosto muito. É um prazer estar aqui, né, falando com você, um baita de um profissional, um baita de um gestor aí, acho que o maior de Londrina hoje em termos de gestão de Airbnb e assim, assunto não falta. Vamos marcar mais vezes e com certeza a gente tem muito para falar. Maravilha.